taca de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar sobre as expectativas para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 2025. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana teremos a quarta etapa do Campeonato Mundial 2025 da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, com seu traçado de 5.412 metros, com 15 curvas, serão 57 voltas de corrida no circuito barenita, no Bahrein, no Sakir, no Golfo Pérsico, meus amigos. Bom, meus amigos, o maior vencedor da pista do Grande Prêmio do Bahrein é Lewis Hamilton, com 5 vitórias no circuito barenita, no Bahrein, no Sakir, no Golfo Pérsico. A equipe que mais venceu o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 é a Ferrari, com 7 vitórias no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, características do circuito barenita da Fórmula 1 2025 no circuito do Bahrein. Bom, meus amigos, o circuito do Bahrein, o circuito barenita no Bahrein, é um circuito curto, de média para alta velocidade. É um circuito que tem pontos de ultrapassagens, com 15 curvas, com curvas de baixa, com curvas de alta. Então é um circuito que exige muito dos freios, que estressa muito os pneus. Então os pilotos e as equipes vão ter que quebrar muito a cabeça nesse final de semana no Bahrein. A Pirelli irá trazer a gama mais dura, novamente a mesma gama de pneus que foi para o Grande Prêmio do Japão na semana passada, que é C1, C2 e C3. Então duro, pneu branco, pneu de faixa branca, pneu médio e pneu macio no circuito do Bahrein. E a primeira corrida do Grande Prêmio do Bahrein foi no ano de 2004, com vitória de Michael Schumacher, polivitória de Michael Schumacher, uma dominância extrema do piloto alemão na equipe Ferrari no ano de 2004, meus amigos. Bom, meus amigos, outro histórico também, outro dado interessante que também, do Grande Prêmio do Bahrein, é da McLaren nunca ter vencido o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. A equipe britânica nunca ganhou o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. É um tabu que a equipe britânica terá que quebrar nesse final de semana, e principalmente o Sr. Lando Norris, para manter a liderança do Campeonato Mundial. É uma prova muito importante, de cunho muito importante, de cunho decisivo para o Lando Norris, porque saiu tanto a McLaren e Lando Norris saíram como as grandes derrotadas do final de semana em Suzuka, no Japão, principalmente o Sr. Lando Norris, porque ele não, sabe, a equipe errou a mão na estratégia de ter parado junto com o Max Verstappen no Grande Prêmio do Japão em Suzuka na semana passada. E tem mais, meus amigos, e tem mais. O Lando Norris tentou uma ultrapassagem kamikaze pra cima do Max Verstappen na saída do box no Grande Prêmio do Japão na semana passada, que pra mim, aonde equipe e piloto erraram feio, vacilaram feio, e por isso que eu vejo que essa corrida vai ter um cunho muito importante, decisivo na questão técnica, na questão mental, psicológica e emocional, meus amigos. Porque a McLaren nunca venceu o Grande Prêmio do Bahrein, nunca na sua história venceu o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. O máximo que a McLaren conseguiu foi um segundo e um terceiro lugar, respectivamente. Então assim, meus amigos, é uma corrida muito decisiva, uma corrida muito importante, e que vai ser um divisor de águas, ao meu ver, no campeonato, para o Lando Norris e para a equipe McLaren, porque a McLaren começou bem,
o campeonato, começou bem, ganhando as 2 primeiras corridas de maneira dominante, de maneira retundante, contundente. E ao meu ver, meus amigos, ao meu ver, é uma prova de extrema importância. De extrema importância, importantíssima, principalmente para o senhor Lando Norris e para o senhor Oscar Piastri, né, que é o terceiro colocado no campeonato, e principalmente para o Norris, né, porque nas casas de apostas ele se aposta muito nele, no Lando Norris. Então é uma prova importantíssima, até porque o Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão de maneira dominante, praticamente de ponta a ponta, podemos assim dizer. Só não liderou por 10 voltas, é o Grande Prêmio do Japão. E tem um outro detalhe. O Max Verstappen, depois dessa vitória, se enche de moral, se enche de confiança, se credencia de fato e de direito no campeonato. Então se inflama de moral, de confiança, porque nas 2 primeiras corridas o Max Verstappen reclamou muito do carro. Reclamou muito do carro do RB21. Reclamou muito do carro. Tava descontente do carro. E assim, meus amigos, é uma corrida muito importante. Muito importante, até porque o Verstappen se inflama de confiança, se enche de confiança, se enche de moral. Então a tensão vai ser muito alta nessa corrida do Bahrein. É uma corrida de caráter com áreas de decisão, eu diria, principalmente para a senhora McLaren. E a McLaren vai ter que corresponder muito bem, vai ter que lidar muito bem com a pressão, principalmente o seu Lando Norris. É uma verdadeira prova de fogo para o Lando Norris. Para ele é um batismo de fogo, literalmente um batismo de fogo para o Lando Norris e para o Piastri, principalmente para o Lando Norris, porque o Lando se enche de confiança, se enche de moral. Então é uma prova muito decisiva e importantíssima para o campeonato. Muito, hiper importante, meus amigos. Bom, meus amigos, a Ferrari também é uma prova muito importante para a Ferrari também nessa corrida do Bahrein, porque a Ferrari tá devendo muito nesse começo de temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se esperava-se mais da Ferrari, porque a Ferrari terminou muito bem o ano passado, terminou na ponta dos cascos o ano passado e começa o ano muito mal, brigando ali com a Red Bull por ser a terceira força no Campeonato Mundial de Construtores, principalmente o Sr. Lewis Hamilton, que ficou devendo muito nessa corrida no Japão, ficou devendo muito, fez uma largada muito ruim, péssima, foi ultrapassado pelo Isaac Hadjar e só conseguiu ultrapassar o Isaac Hadjar por conta da força do motor Ferrari, porque se não fosse pelo motor Ferrari, fatalmente ele não passaria o Hadjar. Ele ficaria voltas e mais voltas atrás do Hadjar, constantemente atrás do Hadjar a corrida toda. A corrida toda. Então é uma corrida importante para a Ferrari, até porque a Ferrari tem um histórico muito bom no Bahrein. Foi a equipe que mais venceu o Grande Prêmio do Bahrein, com 7 vitórias na pista bahrenita. Então é uma prova importante para a equipe italiana, para começar a renascer no Campeonato Mundial 2025 da Fórmula 1. Então é uma corrida super importante para a Ferrari. Então a Ferrari vai ter que entregar, vai ter que corresponder muito bem nessa corrida, vai ter que aparecer e tentar resolver o problema dela, né? Porque a Ferrari voltou àquele velho problema. Desgastar pneus. A Ferrari está desgastando pneus igual uma Kombi quando vai dirigir. Quando vai se dirigir uma Kombi. Desgasta pneus com uma enorme facilidade. Então, tá um desequilíbrio muito grande, tá um carro mais... claramente tá um carro mais pro Leclerc do que pro Hamilton. Então, assim, meus amigos, é uma situação, uma sinuca de bico pra senhorita Ferrari. Então, a Ferrari vai ter que corresponder muito bem nessa corrida. Então, é um cunho
hiper importante, meus amigos. É hiper importante essa prova para a equipe italiana. Já Yuki Tsunoda na sua segunda corrida pela equipe Red Bull Racing, é uma corrida importante para o Yuki Tsunoda. O Tsunoda fez uma estreia ok, considerável, assim, uma estreia ok, considerável, dentro das possibilidades que ele poderia fazer com esse carro da Red Bull, com esse segundo carro da Red Bull, que tá brigando no meio de pelotão, né, que não consegue ir pra frente. E vai ser muito importante essa prova pro Tsunoda, e vai ter que entregar, vai ter que performar muito bem. E eu acredito que o Tsunoda deva performar melhor do que no Grande Prêmio do Japão na semana passada. Então é uma prova extremamente também decisiva para o Tsunoda, que se ele não entregar, a pressão vai começar a vir para cima dele. Então ele precisa corresponder muito, muito bem. Então é uma prova de cunho decisivo, de caráter decisivo. Então é uma prova fundamental para o Tsunoda. Então a equipe Red Bull vai ter um grande quebra-cabeça para montar com esse segundo carro, porque precisa performar melhor. Precisa performar melhor o segundo carro da Red Bull. Porque o grande problema desse segundo carro da Red Bull ter perdido o campeonato de construtores foi o segundo piloto não ter performado bem no ano passado. Não ter performado bem durante todo o ano. E isso vem sendo uma constante. Uma constante. O problema é o piloto e o carro. Então isso é um grande problema. Então a Red Bull precisa achar esse termômetro com o segundo carro o quanto antes para se colocar na briga do Campeonato Mundial dos Construtores, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouco sobre Gabriel Bortoleto. O Gabriel vem tendo um começo, né, um começo difícil nessa temporada. Bateu na Austrália, conseguiu completar a corrida na China e no Japão. Então eu vejo que o Bortoleto ainda está se adaptando ao carro, esse problemático carro da Kick-Sauber. Então o carro da Kick-Sauber é um carro complicado, é o pior carro do grid. Então a gente não pode esperar absolutamente nada do Gabriel Bortoleto, né? E do carro da Sauber, porque o carro da Sauber é o pior carro do grid, é o carro disparado, o pior carro disparado do grid. Então, o ano passado foi considerado o pior carro do grid. E se o Gabriel Bortoleto continuar nessa pegada de completar a corrida, sem comprometer a barata, sem comprometer o carro, ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Porque ele tem um baita companheiro de equipe, que é o Nico Hülkenberg. E andando próximo, de preferência do Nico Hülkenberg, já é um bom negócio. Já é um excelente negócio, já é um ótimo negócio. Então, assim, o Bortoleto tem que continuar assim, continuar nessa pegada, terminar a corrida, terminar a corrida. A Fórmula 1 é um progresso. Então, a gente tem, eu como comentarista, como torcedor brasileiro, assim, temos que ter muita paciência com o Gabriel Bortoleto. O cara não vai andar bem de cara. O cara não vai andar bem de cara nessa temporada. Não vai corresponder já de cara nessa temporada. Então é uma prova que, prova a prova, corrida a corrida, o Bortoleto tem que tá evoluindo, tá na evolução, tá buscando uma evolução, tá buscando uma constante nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Então vamos ter muita calma, paciência, muita tranquilidade, porque o Bortoleto é um bom piloto, é um piloto rápido. Então ele está buscando a sua constante nessa temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Então, assim, é hiper importante ele buscar essa maturidade, essa constância dentro da Fórmula 1, porque o Bortoleto ele é um grande piloto. Ele é um bom piloto. Ele vai ser um grande piloto. Eu tenho certeza disso, porque o Bortoleto chega numa equipe pequena, vai evoluir gradativamente, constantemente. Então, é evolução a médio, curto e longo prazo. Então,
é uma evolução. Grandes pilotos passaram por isso, começaram por equipes pequenas, como por exemplo, Ayrton Senna começou dessa forma, Verstappen, o Vettel, começaram de baixo, não começaram de cima. Então quando você começa de baixo, a coisa não anda, a coisa não acontece. Então assim, vamos com calma, com muita tranquilidade, paciência com ele, para a gente não queimarmos um grande piloto que tem um belíssimo futuro na Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui as suas expectativas para o Grande Prêmio do Bahrein 2025 de Fórmula 1. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui no Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca de pau nessa barata!